Aleluia, glória a Jesus. Olá, meus queridos, estamos aqui nós de volta no nosso culto online. E eu sei que o Espírito Santo tem coisas tão tremendas para fazer nesse dia, nas nossas vidas. Eu quero te convidar então para fechar os olhos, nós nos colocarmos diante de Deus, nós nos postarmos diante de Deus, uma postura de quem de fato está com sede, de quer receber algo, porque Deus quer muito nos entregar revelações tremendas, segredos maravilhosos que vão levar a nossa vida a um outro nível, no nome de Jesus. Então vamos colocar o nosso coração diante dele e vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos juntos com esses irmãos tão queridos, tão amados. Nós clamamos, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor, venha atingir o nosso coração de uma forma assim poderosa, Pai, que possa trazer transformação, mudança, possa trazer alinhamento do nosso coração com o Teu. Obrigado porque o Senhor é tão bom, o Senhor prepara uma mesa farta para nós e nós usufruímos, ó Deus, dessa fartura, Pai, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Eu oro agora, Pai. Amém. Glória a Jesus. Amém, queridos. Eu quero trazer uma palavra hoje que eu vou dividir em duas semanas. Essa palavra, metade vou ministrar hoje, a metade semana que vem. E, num certo sentido, essa palavra também é sequência das duas últimas que foram ministradas. A pastora Miriam ministrou sobre vida abundante, né, sobre os segredos da vida abundante. E uma semana antes, eu ministrei sobre as fontes da vida, que está lá em Provérbios 4, que fala que do coração procedem as fontes da vida. E eu sinto muito forte do Espírito que Ele está nos guiando por um caminho de revelação da Palavra de Deus, para que nós possamos nos alimentar, absorver, crescer e viver nessa terra cumprindo o propósito que Deus tem para nós. E o tema da palavra hoje é um tema um pouco curioso, e tem um propósito dele ser curioso, é o espelho e o tutor. Parece nome de filme, mas não é. É a palavra que vai ser ministrada aqui, nós vamos entender esse tema. E meu propósito com o tema é, na verdade, chamar atenção, porque às vezes quando a gente vai falar de coisas que já são comuns, muitas vezes a nossa mente desliga e a gente começa a pensar em outras coisas. Então eu quero aguçar a sua curiosidade para esse tema. Hoje eu vou falar apenas sobre o espelho e a semana que vem eu vou falar sobre o tutor. E eu quero só bem rapidamente um resuminho da penúltima semana que nós ministramos sobre fontes da vida, né, que do coração procedem as fontes da vida. Eu falei sobre um sistema de crença que já está impresso no nosso interior e 95% das nossas atitudes, elas já são pré-determinadas por esse sistema de crença. Muitas vezes nós nem pensamos e já agimos porque tem algo dentro de nós que nos empurra para certas atitudes. E esse sistema de crença está exatamente no nosso coração, que é de onde fluem as fontes da vida, as decisões da vida. Tudo que nós fazemos vem lá do fundo, lá do nosso coração. E se alguém quer, por exemplo, contaminar uma cidade que tem uma fonte de água, vai lá na fonte, contamina a fonte e quem beber daquela água vai estar contaminado. Então o diabo muitas vezes ele tenta manchar, ele tenta imprimir um sistema de crença no coração, no nosso coração, porque daí ele compromete toda a vida e às vezes gerações, às vezes famílias, às vezes filhos já são contaminados por causa exatamente de uma fonte distorcida, de uma fonte contaminada. Mas nós falamos também sobre como mudar esse sistema de crença e usamos muito o exemplo de Josué, onde Deus fala para ele falar o livro da lei, para ele meditar no livro da lei e para ele fazer o que esse livro diz. E esse livro é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela precisa ser inserida no nosso sistema de crença para que nós possamos agir de acordo com o que a palavra de Deus diz e nós vamos colher os frutos que a palavra de Deus diz que nós colheríamos. Então eu quero só reafirmar que já tem uma história escrita no interior de cada pessoa. Cada pessoa já tem uma história escrita que ao longo da sua vida, né, na sua infância, essa história vai sendo escrita, vai sendo moldada e mais tarde ela vai reproduzir aquilo que já está no seu interior. Mas agora eu quero que você acompanhe comigo, por favor, no Evangelho de João, capítulo 3, versos de 3 a 8. Aqui mostra um episódio onde Jesus teve um diálogo com um homem chamado Nicodemos. E a partir do versículo 3, Jesus disse para Nicodemos: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho?
Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o seu barulho, o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então eu quero começar aqui, queridos, focando nesse tema de hoje, o espelho, dizendo o seguinte: se você é nascido de novo, tem uma história divina escrita no seu interior. Segundo o que Jesus está dizendo aqui, quando nós recebemos a palavra de Deus, nós recebemos Jesus no nosso coração, nós nascemos de novo no nosso espírito, e a história, o plano que Deus tem para nós, ele passa a ser impresso no nosso interior. Então, se você é nascido de novo, eu tenho essa notícia para você: você tem uma história divina escrita no seu interior. Agora, como viver essa história? Como viver essa história? Será que é automático? Eu nasci de novo e a partir daí a minha vida muda completamente em todos os sentidos? Eu passo a ter uma família bem ordenada, eu passo a ter uma vida financeira bem ordenada, eu passo a ser uma pessoa vitoriosa em todas as coisas? Como funciona isso? Nós sabemos que não é automático. O novo nascimento é um instante, mas a transformação da nossa vida é um processo. Então, uma pessoa que, por exemplo, tinha maus hábitos, uma vida de pecado, uma vida de desonestidade, uma vida de mentira, uma vida de vícios, uma vida de adultério, uma vida de prostituição, ela se converte no seu espírito, ela é exatamente como Jesus, mas isso para sair para fora, essa fonte para começar a jorrar e mudar as atitudes é um processo. E é exatamente sobre esse processo que eu quero falar agora. E nesse processo, duas coisas são necessárias para que nós possamos viver esta vida abundante, que nós possamos de fato viver essa história escrita no nosso interior. Duas coisas são essenciais: o espelho e o tutor. E eu quero insistir um pouco nisso, queridos, porque infelizmente nós temos muitas vezes cristãos nascidos de novo, mas que passam a sua vida inteira uma vida de derrota. Não vive o seu potencial máximo. Vocês que estão conosco já há bastante tempo, vocês já me ouviram falar muito a esse respeito, sobre uma indignação que há no meu coração de ver cristãos vivendo, mas não cumprindo o seu potencial. Apesar de serem cristãos, nascidos de novo, vivem uma vida muito rasa, uma vida que não está em linha com o propósito de Deus. Então, o propósito dessa palavra é levar cada um aqui a entender esse princípio, usar essa ferramenta poderosa para viver o seu potencial máximo. Porque, como a pastora Miriam falou na semana passada, vida abundante, ela começa na cruz de Cristo. Então, lá na cruz, Jesus conquistou uma vida abundante para nós, mas nós precisamos usufruir dessa vida e eu quero dar para você aqui os caminhos para isso. Então, vamos lá ao espelho. O que é o espelho? Vamos para Tiago, capítulo 1, verso 23 a 24. A Bíblia diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo. Se retira e logo esquece como era a sua aparência. Então, o que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo que a palavra de Deus é um espelho. E nós vamos entender por que a palavra de Deus é um espelho. Porque a questão é o seguinte, queridos, nós não precisamos lutar, a partir do momento que nós nascemos de novo, nós não precisamos lutar para ser aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus gostaria. Nós não precisamos lutar, porque quando nós nascemos de novo, já no nosso interior, já tem todas as características do plano, do propósito de Deus. A vida abundante, ela já está no nosso interior. Então, se eu já nasci de novo, a Bíblia fala, eu sou nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim: e se alguém está em Cristo,
é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você perceba que o tempo verbal desse texto está dizendo o seguinte, uma condicional: se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém nasceu de novo, ela é nova criatura, não que ela vai ser, ela já é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então há uma realidade plantada no nosso interior pela palavra de Deus, no nosso espírito, quando nós nascemos de novo. Então não é questão de lutar para ser, mas é acreditar que eu já sou o que Deus planejou. Então é acreditar que eu já sou, já está impresso no meu interior aquilo que Deus planejou para mim. Isso daí independe do meu esforço, independe simplesmente da minha vontade, é uma questão de graça. A graça de Deus é aquilo que eu não poderia fazer, é o favor que eu não poderia alcançar por mim mesmo. Então Deus já cumpriu isso. Quando Jesus morreu na cruz e disse, está consumado, Ele já completou a obra que Deus tinha para nós. Então vamos entender um pouquinho agora desse efeito espelho, como nós vivemos isso, como nós trazemos isso para a prática nas nossas vidas. Vamos lá para Hebreus capítulo 10, nós vamos ler alguns textos aqui e eu quero reafirmar para os irmãos, eu tenho o costume de usar muito a Bíblia nas minhas ministrações, porque eu creio na Bíblia como esse espelho, a Bíblia que traz a realidade daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Então eu não quero trazer palavras, as minhas palavras, eu quero trazer aqui as palavras de Deus. Então nós vamos estudar aqui agora um capítulo 10 de Hebreus, a partir do versículo 12, vamos ler alguns versículos e nós vamos entender aqui como funciona esse efeito espelho. Então vamos lá, versículo 12 e 13 de Hebreus 10. Diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então esse texto diz aqui que Jesus, depois de ter oferecido um único sacrifício, e nós sabemos que esse sacrifício que ele ofereceu foi o próprio corpo dele, ele próprio foi o sacrifício oferecido na cruz, e aqui diz que ele ofereceu um único sacrifício. Por que Hebreus está dizendo isso? Porque nos versículos anteriores fala a respeito da prática do Velho Testamento baseada na lei. E na prática do Velho Testamento, a cada ano tinha que se oferecer um cordeiro em sacrifício pelo pecado das pessoas. Então eles colocavam as mãos sobre o cordeiro como que transferindo o pecado para aquele cordeiro que antes era sem defeito, agora ele vai estar cheio de pecado. E esse cordeiro era morto, então ele substituía o pecador ali, mas todo ano tinha que se fazer isso, porque o processo era contínuo de pecado e todo ano tinha que fazer esse sacrifício. Mas aí Hebreus vem aqui e ensina para nós que Jesus ofereceu um único sacrifício por todos os homens, de uma vez por todas. E quando ele ofereceu esse sacrifício, a Bíblia fala que na cruz ele usou uma palavra que é está consumado, ou seja, está feito, está completo. E a partir daí a Bíblia diz que ele assentou-se à direita de Deus. Aí vamos só pensar, então nós estamos aqui nessa terra, muitas vezes lutando contra o pecado, lutando para ter uma vida santa, lutando para ter uma vida vitoriosa, mas Jesus está assentado à direita de Deus. Parece um pouco incompatível, mas por que Jesus está sentado? Porque ele já completou a obra. Jesus não é irresponsável. Ele completou a obra e ele já assentou, exatamente mostrando isso, que a obra que ele tinha para fazer já está completa. Mas aí o versículo 13 diz que ele está sentado até que os inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés, ou seja, estejam debaixo dos seus pés. Peraí, então o inimigo ainda está atuante? Jesus está sentado e o inimigo está atuante? Sim, o inimigo já foi vencido, mas ele ainda está atuante. Mas como então nós vamos vencer este inimigo? Como nós vamos colocar os inimigos debaixo dos pés de Jesus? Porque aí entra a nossa parte. Jesus cumpriu o papel dele, ele já completou a obra. Como eu disse no início, nós não precisamos lutar para ser santo. Nós não precisamos lutar para sermos vitoriosos, porque Jesus já completou essa obra. Agora, o nosso papel
aqui segundo Apocalipse capítulo 12, nós vamos ver agora, versículo de 9 a 11, diz assim, olha esse texto que impressionante. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus inimigos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. E eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Então, nesse texto, o apóstolo João está fazendo um resumo do que aconteceu na terra. O diabo foi expulso, ele veio na terra porque o homem pecou, se tornou escravo de Satanás. Satanás passou a ser acusador do homem diante de Deus, dizendo o seguinte, agora ele é meu, agora ele é meu escravo, porque ele se sujeitou ao pecado e ele está distante de Deus. Então o diabo ele vivia acusando o homem diante de Deus. Mas a Bíblia diz que nós o vencemos de que forma? Duas formas. Primeiro aqui, venceram por causa do sangue do Cordeiro. Foi o que Jesus fez na cruz e assentou-se. O diabo já foi vencido pelo sangue do Cordeiro. Mas tem mais uma arma aqui. E a segunda arma fala a palavra do testemunho. Então Jesus cumpriu a parte dele, vencendo o diabo e garantindo para nós uma vida abundante. Mas nós precisamos ter uma palavra de testemunho. E aí exatamente o efeito espelho. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós nos enxergamos pela ótica de Deus, não pela ótica da minha fraqueza, não pela ótica da minha história, não pela ótica do meu passado, não pela ótica dos meus traumas, não pela ótica das minhas dores, não pela ótica dos meus vícios, não pela ótica dos meus pensamentos, mas eu olho para a palavra de Deus como sendo um espelho e eu começo a me enxergar e eu falo, uau, Jesus conquistou na cruz para mim a vitória, por isso eu sou mais do que vencedor. A Bíblia está dizendo que eu sou mais do que vencedor. A Bíblia está dizendo que eu já estou assentado com Cristo nos lugares celestiais. A Bíblia está dizendo que o pecado não terá domínio sobre mim. Isso tudo é um espelho, que eu olho a minha imagem conquistada em Cristo e eu aqui começo a testemunhar quem eu sou diante de Deus. Então, quando aqui já houve o sacrifício do Cordeiro, mas quando nós confirmamos isso através da palavra do testemunho, ou seja, eu creio naquilo que eu já sou, não é naquilo que eu vou ser. Eu creio naquilo que eu já sou, que Jesus já conquistou para mim. Como eu tomo posse disso, cada vez que diante de uma provação nós testemunhamos quem nós somos, nós confirmamos a derrota de Satanás. Aí sim, queridos, o sacrifício de Jesus que ele fez na cruz, ele já está sentado à direita de Deus. Ele vai ver Satanás sendo colocado debaixo dos pés dele, porque nós, como filhos, nós temos a revelação de quem nós somos em Cristo. Então nós vencemos pelo sangue do Cordeiro, que foi aquilo que ele fez, mas a palavra do testemunho que nós damos, que essa é a nossa parte de crer naquilo que nós já somos em Cristo Jesus. Dando sequência aqui, Hebreus capítulo 10, agora versículo 14 a 16, diz assim, porque com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a mente deles. Olha que poderoso o que a palavra de Deus está dizendo. Isso é muito, muito emocionante nós ouvirmos isso, porque está dizendo o seguinte, que por uma única oferta, ou seja, o sacrifício de Jesus, ele aperfeiçoou para sempre. O que isso significa? Significa que Deus nos enxerga exatamente como Jesus é. Nós não precisamos, queridos, ficar
temerosos diante de Deus, de nos achegarmos diante de Deus quando nós estamos cobertos com o sangue de Cristo, quando nós nascemos de novo, porque Ele nos enxerga exatamente como Cristo é. Por isso que Ele nos aperfeiçoou para sempre. Mas o texto diz que Ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Ou seja, nós confirmamos a obra de Deus nas nossas vidas o tempo todo, quando nós assumimos a palavra de Deus. E aqui o texto diz, o último versículo fala que essa é a aliança que farei com eles naqueles dias. Imprimirei as minhas leis no seu coração. Lembre-se, do coração procedem as fontes da vida. Onde a lei do Senhor, a palavra do Senhor, a imagem de quem nós somos é impressa por Deus no nosso interior. Essa palavra está lá, já está lá dentro e nós absorvemos essa palavra quando nós olhamos nesse espelho e nós temos revelação de quem nós somos segundo a ótica de Deus. Irmãos, isso é um golpe fatal em Satanás que tenta perverter a nossa história, que tenta manchar esta fonte que é o nosso coração. Então nós já fomos aperfeiçoados, mas estamos sendo santificados. Santificação fala de consagração. Quando eu pego a minha vida e eu olho a minha vida segundo a ótica da palavra de Deus, eu me consagro para o Senhor. Esse é um processo. O aperfeiçoamento foi um ato efetuado na cruz do Calvário. A santificação é um processo quando eu creio e me aposso daquilo que Jesus já fez por mim na cruz. Então eu já tenho uma história de sucesso escrito no meu interior. Eu quero declarar isso sobre você e não são palavras, simplesmente palavras humanas, palavras positivas para animar alguém, mas essa é a realidade da palavra de Deus. Já tem uma história de sucesso escrita no seu interior. Se você nasceu de novo, essa história de sucesso está escrita no seu interior. Mas tem algo mais aqui que eu quero te falar antes de nós caminharmos para o final dessa ministração. Essa história de sucesso, ela foi escrita no nosso interior no momento em que nós nascemos de novo, quando nós confessamos Jesus como Senhor da nossa vida, quando nós entendemos que aquele sacrifício de Cristo na cruz era o meu pecado que estava sobre ele, logo eu estava em Cristo, morrendo naquela cruz. Quando eu assumo isso, a Bíblia fala que eu creio com o meu coração, eu confesso com a minha boca, eu sou salvo. Quando isso acontece, essa história, a história de sucesso que Deus planejou, Jeremias 29 diz que Deus tem, os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Romanos 12 diz, 12:2 fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então tudo isso já está embutido no interior da pessoa que está recebendo Jesus hoje. Essa história já está escrita no interior dessa pessoa. Então já está lá. Agora, essa mesma história, isso é muito impressionante. Essa mesma história também já está escrita com tinta no papel, que é a Bíblia. Agora aqui está um segredo fundamental do efeito espelho. Aqueles que já têm essa história escrita no seu interior, que são nascidos de novo, quando eles começam a ver essa história também com os olhos físicos, lendo a Bíblia, meditando, lembre-se do que Deus diz para Josué. O segredo do sucesso de Josué era o seguinte: Josué, na ótica de Deus, ele já era um homem bem-sucedido, ele já era um grande líder, ele não era mais escravo, ele era livre, pronto para possuir a terra e para liderar aquele povo. Isso é a história que Deus tinha para ele. Deus imprimiu essa história no interior do coração dele. Mas o que Deus diz para ele: leia essa história também. Leia. Quando nós lemos a história que já está escrita no nosso interior, mas os nossos olhos começam a ler essa história, há uma conexão daquilo que está no nosso interior e testificando com o exterior. E isso, irmãos, é o efeito espelho. Isso nos leva a, de fato, a termos revelação de quem nós somos pelos olhos de Deus, pela ótica de Deus. Esse é o efeito espelho. Então, voltando lá para o texto
que a Bíblia que nós lemos aqui de Tiago, capítulo 1, verso 23 a 24, diz assim: porém, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece de como era a sua aparência. Aqui, Tiago está falando de uma vida religiosa, de pessoas que têm a Bíblia apenas como livro religioso, é a palavra de Deus, então eles leem aquilo que Deus disse, mas eles não sentem o reflexo disso no seu interior. Então não serve como espelho. É uma pessoa que olha no espelho e ela esquece a sua aparência. Quem eu sou? Não sei mais quem eu sou. Ela esquece, ela se confunde na sua aparência. Mas quando nós temos essa história escrita no nosso interior, através do novo nascimento, mas nós lemos, nós sabemos que agora aqui é a minha história. Quando a Bíblia diz que Jesus se ofereceu uma vez e Ele já me aperfeiçoou, eu me aposto, isso está escrito no meu interior, mas isso também agora eu me aposto, porque eu estou lendo, eu vou meditar nessa palavra, eu vou declarar essa palavra, eu jamais vou esquecer a minha aparência, vou esquecer quem eu sou. As circunstâncias vêm, as emoções vêm, o diabo vem tentando nos derrubar, mas eu não vou esquecer de quem eu sou. Vai haver um confronto. Por isso que em Apocalipse 12 fala de aqueles que deram testemunho mesmo em face da morte. Não negaram a sua identidade, não negaram quem eles são em Cristo Jesus. Mesmo que você seja tentado, mesmo que você seja trucidado, na verdade, diante das circunstâncias, mesmo que muitas coisas aconteçam para tentar te derrubar, você não vai esquecer a sua aparência se você tem a palavra de Deus como seu espelho. Alguém diz, você não vale nada, você é um derrotado, você é um pecador. Você vai lá na palavra de Deus e fala, mas a palavra, o espelho diz o contrário. O espelho diz que eu sou mais do que vencedor em todas essas coisas. O espelho diz que eu já fui aperfeiçoado em Cristo Jesus. O espelho diz que eu tenho uma vida abundante em Cristo Jesus. Esse sou eu. Eu não vou lutar para ser, porque eu já sou, mas eu vou crer e me apossar naquilo que eu já sou pela fé. Isso é o efeito espelho. Esse é o primeiro segredo que eu quero ministrar com você, para nós vivermos essa vida, para nós sabermos que há uma história escrita no nosso interior e que nós vamos viver na íntegra a história que Deus planejou para nós. Não é poderoso isso, queridos? Então eu quero orar com você agora, colocando esta palavra agora, que ela venha como revelação no seu coração. Eu quero te convidar, você fechar os seus olhos agora, estenda as suas mãos assim diante do Senhor, como se rendendo, se apresentando a Ele. Primeiro, em gratidão por aquilo que Ele já fez na cruz. Muitas vezes nós não entendemos, nós confundimos isso, nós clamamos para Deus mudar a nossa vida, mas Ele já fez aquilo que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Agora nós temos que agradecer e tomar um ato de fé de receber e viver aquilo que nós já somos, segundo a ótica dele. A Bíblia diz que assim como Ele é, nós já somos neste mundo. Então comece a agradecer a Deus por aquilo que você já é. Pare de chorar, para de se lamuriar, para tentar ser aquilo que você gostaria de ser, mas agora receba pela fé aquilo que você já é em Cristo Jesus. Essa é a nossa fé, a fé que Ele mesmo plantou no nosso coração, a fé que vence o mundo, no nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Eu oro a Deus para que essa palavra, Senhor, revelada, possa mexer com os nossos corações, possa, Deus, alinhar, ó Deus, os Teus filhos com o Teu propósito, Senhor. Oh, Senhor, eu peço que o Senhor possa levantar aqueles que estão caídos, aqueles que estão, ó Deus, Senhor, em situação de depressão, em escravidão, Senhor, sem saber que já são livres diante de Ti. Eu peço que o Senhor traga revelação agora nos corações e que esta palavra, Senhor, possa cumprir, ó Deus, o que o Senhor diz, que o Senhor é aquele que levanta do lixo o necessitado e os faz assentar na Tua presença com o príncipe, Senhor. Eu declaro este mover sobre a vida dos meus irmãos, Pai, no nome de Jesus. Traz cura, Senhor, a Tua palavra, Senhor, traz cura, como o Senhor mesmo diz que o Senhor envia a Tua palavra e nós somos sarados. Eu quero declarar essa palavra, Senhor, trazendo cura agora nos corações.
Cura, Senhor, de depressão, Senhor, cura de desânimo, Senhor, cura, Senhor, da angústia, cura, Senhor, dos vícios, oh Pai, cura, Senhor, dos pecados repetitivos, Senhor, eu declaro essa cura agora, Senhor, nos corações, ó Pai, de cada pessoa que está agora assistindo, Senhor, essa ministração, ó Deus, que esse poder, esta unção da palavra, Senhor, ó Deus, do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crer, possa penetrar agora, Pai, Senhor, em cada coração, Senhor, curando, Senhor, esta fonte, a fonte da vida, Senhor, para que os teus filhos possam viver a história linda que o Senhor planejou. Eu declaro isso no nome de Jesus, Pai, para a tua glória, Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero aqui encerrar essa ministração hoje, levando cada um agora, ajudando cada um a refletir sobre o que eu comecei a dizer aqui sobre o novo nascimento. Nós sabemos, queridos, que por causa do pecado há uma barreira entre o homem e Deus. Então todo mundo, a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Então, se isso é fato no coração de todo ser humano, desde que nasce, há uma história de fracasso escrita. E essa história de fracasso é por causa do pecado. Uma história de fracasso que vai levar o homem, no final de tudo, para o inferno. O inferno não foi feito para o homem, foi feito para o diabo e os seus anjos. Mas o diabo arrasta para o inferno todos aqueles que têm essa história de fracasso escrito no seu interior. Mas é por isso que Jesus veio e se ofereceu para ser o sacrifício vivo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já morreu uma única vez. E quando nós entendemos isso e nos apossamos disso pela fé, a Bíblia fala em Romanos capítulo 10, se nós cremos com o nosso coração e nós confessarmos com a boca, nós somos salvos. Então, querido, por favor, você que está assistindo essa palavra hoje, você tem a oportunidade de nascer de novo. E nascer de novo é nascer segundo o plano, o propósito de Deus. Você não nasceu para ir para o inferno. Você não nasceu para viver uma vida debaixo de desgraça, debaixo de vício. Você não nasceu para viver uma vida de angústia, de tristeza, mas você nasceu para viver uma vida em comunhão com Deus. E isso Deus já fez. Agora, como que você tem acesso a isso? Romanos 10 diz que nós cremos com o coração e nós confessamos com a boca, nós testemunhamos que nós cremos em Cristo. E a Bíblia diz que assim nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Aí, junto com esse novo nascimento, já vem impresso no seu coração essa história de sucesso. E aí você vai passar por esse processo de ler essa história, de entender, de ter revelação e de crescer para conquistar aquilo que você já tem por direito. Então eu quero te ajudar hoje nessa ministração que você está aqui participando. Talvez você tenha recebido esse link de alguém, você foi convidado para assistir essa ministração. Eu gostaria de te convidar a fazer essa oração de confissão, testemunhando que você crê em Jesus, e assim você vai ser uma nova criatura. Vamos fazer isso? Então vamos fechar os olhos agora, todos que estão agora recebendo esta palavra, que você possa fechar os teus olhos, e se você que não teve essa experiência de novo nascimento, você vai ter este milagre agora, onde você está. Eu te convido a fechar os seus olhos e repetir essa palavra como testemunho vivo do seu coração. Fala assim: Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor se ofereceu para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor morreu naquela cruz, no meu lugar, para pagar o preço pelo meu pecado, para me dar uma vida abundante. E eu creio em Jesus e recebo Jesus Cristo como Senhor da minha vida. E eu recebo a nova vida que o Senhor tem para mim pela fé, no nome de Jesus. Amém. Amém. É simples assim. Se você fez essa oração, independente dos seus sentimentos, independente das suas emoções, eu quero garantir para você, segundo a palavra de Deus diz, que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora, é muito importante você passar por esse processo de crescer, de ter o espelho, de aprender a usar a Bíblia como seu espelho, enxergando, tendo revelação de quem você é. Por isso eu te convido
a mandar o seu telefone, o seu nome, por esse WhatsApp que está aparecendo na tela, dizendo: eu fiz essa oração, eu quero ser integrado ao corpo de Cristo, eu quero caminhar essa vida maravilhosa, eu quero crescer, e assim nós vamos te conectar, nós vamos te ajudar a crescer, a estar conectado na igreja, através dos nossos lives, através do pastoreio, para que você possa viver a vida abundante que Deus planejou para você. Eu quero te dar os parabéns por essa decisão. Então não esqueça de mandar o seu telefone, o seu nome por esse WhatsApp, para que nós possamos entrar em contato com você e assim vivermos a vida maravilhosa que Deus planejou, no nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos orar encerrando este culto aqui. Eu quero te animar também, você mandar o link dessa ministração para outras pessoas. Se você não assistiu as 2 ministrações passadas, eu te convido também a acessar no YouTube, a ouvir essas ministrações, porque é uma sequência, e na semana que vem eu quero falar sobre a segunda parte dessa ministração, o segundo segredo para nós termos essa história de sucesso, que é o tutor. Então fique ligado, e a semana que vem estaremos juntos no nome de Jesus. Vamos orar encerrando agora. Pai, obrigado por esse tempo maravilhoso, Pai, que eu quero aqui, Deus, aproveitar para abençoar cada pessoa, cada família, declarar a Tua proteção, declarar a Tua graça, declarar, Senhor, que cada um se aposse daquilo que o Senhor já fez na cruz. Se alguém, Senhor, está doente, a Tua palavra diz que o Senhor já levou na cruz todas as nossas enfermidades. Então eu declaro cura, eu declaro saúde física, saúde emocional, saúde espiritual na vida de cada pessoa agora, Senhor, para a Tua glória, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja conosco e com todo o Teu povo, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.